Viver Shalom, Adon Yeshua Hamashia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos, queridos. Nós estamos felizes por esse tempo, ainda que é um momento de dificuldade, um momento de pandemia. É um momento onde muitos estão tristes, desesperados. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Eu estava falando com Hashem sobre o que é esse tempo e qual é a preparação da igreja para esse tempo. Eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio falar uma coisa muito interessante, que o profeta, ele se antecipa a situações, ele se antecipa ao tempo, porque ele está à frente do tempo. E nós, como igreja, precisamos entender o que precisamos fazer. Eu tenho uma palavra para você da parte de Deus, e essa palavra ela vai ser dividida em 3 tempos. O primeiro tempo é agora. Nos outros dias eu vou trazer o restante dessa palavra. Quando nós pegamos a palavra de Deus e estudamos ela, nós vamos entender algumas coisas referente aos estudiosos, aos sábios. E eles dizem que o rei, na época de Israel, ele tinha uma obrigação. Qual é a obrigação que o rei tinha? A obrigação que o rei tinha era de se ocupar com a Torá. Essa era a principal obrigação que o rei possuía. Ele tinha uma obrigação com a Torá. Então, ele tinha que se ocupar diariamente com as Sagradas Escrituras, com a Torá. Ele precisava estudar a Torá. E interessante que quando nós falamos de rei, vem um rei à nossa cabeça, que é o grande rei Davi. O rei Davi, quando você pega as Sagradas Escrituras e os estudos rabínicos sobre ele, vai dizer que Davi, dia após dia, depois de tudo que ele tinha feito, após ele fazer todas as suas tarefas, todas as suas ocupações, os estudos dizem que ele ia, após isso, estudar a Torá. Então ele fazia todos os seus afazeres, todas as suas atividades, todas as suas obrigações como rei. E no final do dia, até a meia-noite, ele estudava a Torá. Ele se ocupava com a palavra. Ele tinha interesse pela palavra de Deus. E meditando nisso, começo a me preocupar com uma coisa. E começo a entender também. Por que tantos reis, tanto de Judá quanto de Israel, se desviaram da presença de Deus e, fora se desviar da presença de Deus, ainda conduziram o povo ao erro? Porque eles não se ocuparam. Eles pegaram o tempo que eles tinham, em vez de investir na Torá, em vez de investir na palavra, em vez de investir em Deus, acabaram investindo em outras coisas. Se ocuparam com outras coisas, esqueceram de se ocupar com as coisas do céu e começaram a se ocupar com as coisas da terra. E quando eles se preocuparam mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu, logo ele trouxe distanciamento de Deus ao povo. Ele se desviou, o povo se desviou e então veio o juízo de Deus sobre a nação. Então, quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo um homem que se preocupava em estudar. E o interessante é que após a meia-noite, olha que interessante, os estudos dizem que após a meia-noite, Davi se preocupava em compor cânticos, em compor salmos. O interessante é que o rei, ele tinha essa preocupação de se ocupar com a Torá. E havia uma diligência, havia realmente um objetivo, um cuidado com a palavra de Deus.
Ele se preocupava não somente em estudar a palavra, mas também de fazer tudo aquilo para reverenciar ao Eterno. Então ele se preocupava em respeitar profundamente a Deus naquilo que ele iria fazer, para que o povo também fosse abençoado, para que o povo olhasse para ele e visse esse rei como um referencial, como uma referência da ação de Deus sobre a nação. Davi era um homem assim. Davi se preocupou com isso. Davi se preocupou em estudar a Torá. Davi se preocupou em compor cânticos. Não é à toa que Davi, se você não sabe, ele se tornou também um homem que presidia o Sinédrio. Nós ouvimos a palavra Sinédrio no Novo Testamento, mas Sinédrio significa 70 homens mais um que compunha a grande suprema corte judaica. O rei, ele tinha essa responsabilidade de presidir homens sábios que iriam conduzir a lei de uma nação dentro dos preceitos de Deus. E como que um rei vai estar à frente de um sinédrio se ele não estiver apto para isso? Se ele não estuda a Torá, se ele não tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Logo, se não existe isso, vai haver uma discrepância na hora de se cumprir leis. Bom, quando nós pegamos então a palavra de Deus, eu quero hoje falar sobre o Terrilim, sobre o livro dos Salmos. Um sábio, ele escreveu, e eu anotei isso, ele disse assim: quem deseja que a sua alma se apegue a Deus, bendito seja o nome do Eterno, deve se apegar ao livro dos Terrilim. Terrilim significa louvores. E é interessante que quando se pega o livro do Terrilim, nós temos que verificar e prestar atenção numa coisa. O livro do Terrilim vai mostrar as atitudes humanas. Preste atenção nisso. Vai mostrar as atitudes humanas. Mas nunca vai louvar ao homem. Sempre vai louvar a Deus. Ele vai mostrar as atitudes que o homem deve ter no relacionamento de exaltação e honra e respeito ao Eterno. Então, quando nós pegamos os Salmos, o primeiro nome que vem à nossa cabeça, e isso é normal no meio da igreja, é o nome de Davi. Por que isso? Alguns vão até achar e pensam que Davi escreveu 150 salmos que existe na Bíblia. Não, isso é um erro. Davi escreveu mais da metade. Os estudiosos vão dizer que 74 dos 150 salmos foi Davi que escreveu. E é isso que eu quero falar com você. Nesse momento de dor, nesse momento de infortúnio, de preocupação, de desespero em alguns, de medo, eu quero te dizer como profeta de Deus, como um direcionador do Senhor para a sua vida, que você deve fazer como o rei Davi, que você deve fazer os seus afazeres, cumprir com as suas responsabilidades, mas você precisa se ocupar com a palavra de Deus. Você precisa ter tempo com a palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser abençoado? E é disso que nós vamos falar. Você precisa estar apegado à palavra de Deus. E não há livro tão belo quanto o livro de Terrilim, que vai falar de diversos assuntos. E é interessante que eu não vou falar de Davi, mas eu vou falar sobre o livro dos Salmos, e nós vamos para o Salmo de número 1, ou Terrilim 1. E nós vamos ler o primeiro verso do Terrilim, capítulo 1, que é os Salmos ou Terrilim que todos conhecem. E eu peguei algumas coisas para que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus. Por que Davi foi tão abençoado?
Por que os salmistas foram tão abençoados, ainda que passaram por lutas, ainda que passaram por momentos difíceis? Se você pegar a história de Asaf, você vai entender o que eu estou te falando. Porque esses homens se preocuparam em ter uma comunhão com Deus na palavra. E sabe o que eles faziam? Eles salmodiavam a Deus. Eles cantavam a Deus no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das preocupações, exaltavam ao Senhor. E lá do céu, Hashem olhava para a terra e então entrava com providência. É isso que você precisa fazer em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus, você precisa se apegar à palavra. Então nós vamos fazer uma breve meditação num único verso, o verso de número 1 do Tehilim, capítulo 1. Eu sei, essa pergunta que eu vou fazer para você, eu já sei a resposta. A pergunta é essa: você quer ser abençoado? Você quer ser feliz? O livro dos Salmos tem a receita para você viver assim. E o Salmo de número 1, verso 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante eu olhar isso e eu me atentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus vem me falar, vem me ensinar e vem te ensinar que bem-aventurado, que abençoado, feliz é o homem, e aí vem as regras, vem as diretrizes, vem as orientação do Eterno. Como que eu adquiro a felicidade em meio à tribulação no meu dia a dia? Eu preciso prestar atenção que a Bíblia começa a me ensinar: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios. A Bíblia me ensina que felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho do mal. Então a primeira coisa que eu preciso prestar atenção é a quem eu estou dando ouvido. A quem eu estou destinando uma atenção. Eu estou ouvindo coisas que vão me levar ao desespero, ou estou levando coisas que vão mexer com a minha fé e vão me levar a romper, a vencer, a crescer e passar por tudo isso de maneira realmente sensata e para ser abençoado. A Bíblia então diz: bem-aventurado, abençoado, felizes são aqueles que rejeitam os conselhos dos ímpios. Aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Aquele que não se deixa levar pelo conselho dos homens maus. Aquele que não vai atrás das pessoas desligadas de Deus. Presta atenção nisso. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, Deus começa a me ensinar e te ensinar uma coisa. Para quem que você tem dado ouvido para seguir o caminho que você tem que seguir? A Bíblia diz que não andarão dois juntos se eles não tiverem de comum acordo. Andarão dois juntos? É uma pergunta. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? É impossível. Como que eu vou ouvir uma pessoa que vai me trazer medo em vez de me trazer esperança? A Bíblia me ensina que eu preciso ter o cuidado de não seguir pessoas que são desligadas de Deus.
Olha que interessante essa versão. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita, olha só, a conduta dos pecadores. Você prestou atenção nisso? Abençoado e feliz primeiro é o homem que não se deixa levar pelos maus conselhos, pelos conselhos de pessoas más. O meu ouvido não é para ouvir qualquer coisa. O meu ouvido não é para se atentar a qualquer coisa. O meu ouvido não é para ser gasto com qualquer coisa. O meu ouvido é para a palavra de Deus. É para pessoas que são de Deus, que vão me orientar no caminho certo e vai me dar diretriz para eu viver a bênção de Deus. Então a primeira coisa, cuidado. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado para quem você tem emprestado os seus ouvidos. Para quem você tem dado atenção. Talvez você está dando atenção para a pessoa errada, para os assuntos errados, para as conversas erradas, para as palavras erradas, e isso está te levando ao desespero. Segunda coisa que a Bíblia me diz é que abençoados são aqueles que não ficam no caminho dos pecadores. Não é só não ouvir, mas eu não posso imitar essas pessoas. Eu não posso imitar a conduta dos pecadores. Eu não posso seguir o exemplo deles. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas boas e pessoas ruins, que andaram certo, que andaram errado. Desde o livro do Gênesis ao livro do Apocalipse nós vemos isso. Pessoas que andaram segundo a vontade de Deus, pessoas que andaram segundo a vontade do homem. Pessoas que andaram segundo o querer do Espírito Santo, pessoas que andaram segundo o querer do seu eu. E eu preciso me preocupar se eu estou imitando. Eu sei que eu tenho que ter um referencial. Quer um referencial? Yeshua. Yeshua é o seu referencial. O seu maior referencial tem que ser Ele, sempre. Para você fazer aquilo que Ele determinou. Ele é o maior exemplo. Não tem nenhum exemplo que se aproxime dele. Ele é o perfeito. E muitas vezes as pessoas querem imitar A, querem imitar B, imitam o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de ser. Estão vazias. E quando chega o momento de caos, ela não tem estrutura para caminhar, sabe por quê? Porque ela nem sabe quem ela é. Você precisa entender que você é filho, filha de Deus. Você precisa entender que Deus ele te fez para ser feliz. E para você ser feliz, você precisa aprender a caminhar com Ele. Siga o exemplo dele. Siga o exemplo de homens cheios do Espírito Santo. Siga homens sábios. A Bíblia diz que se você quer ser sábio, ande com o sábio. Quer se tornar tolo, ande com os tolos. Com quem que você tem andado? Me diga com quem tu andas, é isso que diz aí o provérbio do mundo. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. O livro de Terrilim está me ensinando. Eu preciso tomar cuidado com quem eu tenho seguido. Que conselho que eu tenho ouvido. Que conduta eu tenho imitado. De pessoas de caráter ou sem caráter. De pessoas espirituais ou carnais. E aí, o verso 1 vem e termina assim. E nem se sentam com os escarnecedores. Olha que interessante. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Que não fica à toa, que não fica à toa, perdendo tempo.
na companhia dos pecadores. O seu tempo é valioso. E às vezes você está destinando o seu tempo com coisas inúteis, com informações inúteis que está trazendo caos para a sua vida, desespero para você, que está te paralisando. Que não fica à toa na companhia dos pecadores e nem participa das rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Se preocupe em andar com o Senhor. Se preocupe em andar com o Eterno. Cuidado onde você entra. Porque talvez aonde você entra vai te levar a um poço que vai te levar ao lamaçal. O livro do Tequilim me ensina que para eu ser feliz, para você ser feliz, para nós sermos abençoados, bem-aventurados, basta eu saber andar, viver e fazer aquilo que a palavra do Eterno diz. O Salmo de número 1 é de um anônimo. Ninguém sabe quem ele escreveu. O interessante é que este homem estava totalmente inspirado pelo Eterno. Totalmente cheio, envolvido pelo Espírito Santo. Ensinando a receita da felicidade. E uma coisa que eu quero falar para você. Seja feliz. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde o Covid-19 está trazendo medo, eu quero te dizer que você deve ser feliz. Porque o Senhor é o teu abençoador, é Ele que cuida de você. O que você precisa fazer? Se atentar às coisas dEle. O que você precisa fazer? Ter diligência com a palavra dEle. O que você precisa fazer? Ter reverência para com Ele. Vai salmodiar, vai louvá-lo, vai exaltá-lo, engrandeça-o neste momento, porque a providência está chegando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, a única coisa que eu sei, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Você é feliz, porque Deus está na tua vida. Eu quero orar por você neste momento. Eu não sei se você já entregou sua vida para Yeshua. Eu não sei se você já se rendeu a Yeshua. Mas eu quero te dizer que Ele te ama. Foi Ele que foi à cruz do Calvário e morreu por sua vida e pela minha. Nós vamos falar disso um outro dia. Mas primeiramente eu quero que você saiba. Ele veio por tua causa para te fazer feliz. Se você ainda não entregou sua vida para Yeshua, você vai entregar agora. Não precisa você dobrar os joelhos. Você apenas vai curvar a tua cabeça. E com sinceridade você vai falar para Ele que você se entrega a Ele. Que você se rende a Ele, que verdadeiramente você precisa dEle. E Ele vai entrar na sua vida e tudo será diferente. Curva a tua cabeça. Santo e eterno e bendito Deus. O Senhor conhece todas as coisas, sabe do tempo, do momento que estamos vivendo. Um tempo, meu Deus, onde as pessoas... Algumas estão firmes, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Outras estão desesperadas e não entendem o tempo. A palavra de Deus mostra que esse tempo haveria de vir. Esse tempo já está descrito nas Sagradas Escrituras. E aquele que se atenta à palavra não tem receio, mas ele está firme, porque isso está mostrando que Yeshua está mais próximo a cada dia de vir buscar sua amada noiva.
E a noiva precisa se preparar. Esse tempo, eu creio, é o tempo de restauração da igreja. É o tempo que vai trazer o grande avivamento, onde a igreja vai entender o que é ser igreja. Que não importa o prédio, não importa o edifício, o que importa é ela ser igreja. É bom congregar, é bom nos ajuntar. A Bíblia diz que é na união dos santos que Deus determina a bênção. Nós precisamos estar unidos, juntos. Mas antes de tudo, nós precisamos entender que nós somos igreja. Por isso, meu Deus, eu quero te pedir sobre a vida desse homem e dessa mulher a tua bênção. Tira o desespero, o medo. Tira, meu Deus, o infortúnio. Tira essa depressão maldita. Tira essa tristeza na alma, no coração. Tira essa dor. Tira esse desespero. Tira o medo do amanhã. Porque o amanhã a Deus pertence. Ele cuida de tudo. A providência é tua, Senhor. É tu que sabes, Eterno, o que precisa ser feito sobre a vida deste homem e dessa mulher. Mas eu quero que ele tenha segurança, que ela tenha segurança em ti. Que ela se apegue a ti. Que ela seja feliz realmente. Que ela tome cuidado a quem ela tem dado ouvido. As notícias que ela tem ouvido. Porque nós temos ouvido só a Liga TV e a primeira coisa que vem é morreu, 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 morreu. E não se fala de quantas pessoas foram curadas, de quantas pessoas que passaram por essa situação dos 14 dias onde manifesta o vírus e passaram muito bem. Apenas tiveram talvez uma febre, talvez não teve nenhum sintoma. Pessoas que estão já restauradas, que já estão curadas, que passaram por isso e não sofreram dano algum. Mas o que se ouve são palavras, são notícias que levam ao desespero. Essa pessoa precisa ouvir uma palavra, meu Deus, que venha do céu mostrando para ela que o Senhor cuida dela. Não deixe o ouvido dela, meu Deus, estar tampado para o Senhor e ficar ouvindo coisas que levam ao medo. Eu determino sobre o ouvido dessa pessoa que ela para de ouvir notícias ruins e começa a ouvir as boas novas que traz esperança a ela. Eu profetizo que essa pessoa não vai de maneira alguma se deter no caminho, não vai imitar pessoas erradas, mas vai imitar pessoas certas. Que ela não vai se assentar com pessoas que vão denigrir o teu nome, mas que vão exaltar a ti. O salmista diz que ele se alegrou quando disseram a ele: vamos à casa do Senhor. Como essa palavra é tão viva nos dias de hoje. Todo mundo desesperado para poder ir para o templo. Como o templo hoje se tornou importante para muitos na condição de ajuntamento, aonde saudades acontecem. Um simples gesto de poder cumprimentar como uma shalom, um simples gesto de poder dar um ósculo santo, de poder abraçar, de desejar a shalom para um irmão, hoje nós não conseguimos fazer isso. O Senhor precisou chacoalhar o mundo para as pessoas entenderem o que o Senhor queria. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor cuide desse homem e dessa mulher, dessa que está voltando para o Senhor hoje, Yeshua. Dessa pessoa que está se rendendo a Ti, que está se entregando a Ti, que está assim se lançando aos Seus pés. Cuida dessa pessoa. Entra na casa dela, na vida dela, na família dela e restaura o que precisa ser restaurado. O Senhor é o Todo-Poderoso. E é de Ti que nós dependemos, é em Ti que cremos e é em Ti que nós confiamos. Como o salmista Davi se preocupava em estar na Tua presença, assim sejamos nós. Em oração, em diligência com a palavra, mas sobretudo em reverência a Ti, Eterno. Cuida deste homem, cuida dessa mulher,
E eu te abençoo em nome de Yeshua HaMashiach. Nós vamos continuar falando do livro dos Salmos, porque é interessante o que eu vou falar da próxima vez. Tudo tem um início, um meio e um fim. E o fim, a Bíblia diz que é melhor do que o começo. E você vai entender isso nas outras 2 ministrações que nós vamos fazer. Eu abençoo a sua vida. E uma coisa que eu aprendi é uma bênção que se chama Hazar o Baruch. Seja forte e seja abençoado. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Shalom. Baruch Hashem.